Apresentação: Carlos Cabela. 4h51, 4h51. Você pode participar com a gente através do 991869070. Mandando sua mensagem, mandando seu recado, sua participação também através do YouTube. Vamos falar do Guarani, bota o hino do Bugrão aí. Rafael Pio. E o Guarani, Pio, também não tá. Tá um pouco mais tranquilo, mas não sossegado. Tá um pouco mais tranquilo, mas longe de estar sossegado, até porque, Cabelo, é o seguinte, Santos e Ferroviária são os dois times que estão, falando da classificação geral, são os dois times que estão entre o Guarani e a Ponte, sim, que é a primeira na zona de rebaixamento. Só que Santos e Ferroviária tem um jogo a menos. Que é entre eles? Aí, se empatar, por exemplo, os dois passam o Guarani. Exatamente, é isso que eu ia falar, exatamente isso. Um dos dois vai passar, isso é certo. E se empatar, os dois passam. Essa é a questão. A gente já pode considerar que só existe um time entre o Guarani e a zona de rebaixamento. Isso a gente já pode considerar. E detalhe, no sábado o Guarani enfrenta a Ferroviária. Então se o Guarani perde para a Ferroviária, por exemplo... e o Santos... Aliás, olha a situação. E o Santos enfrenta o Palmeiras. Quer dizer, é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, não é impossível. Não é impossível. Mas e aí, depois o Santos, a gente imagina que na última rodada o Santos... Ganha do Água Santa. É pra ganhar. O que pode beneficiar também tanto Guarani quanto Ponte, enfim. Mas olhando a tabela de classificação nesse momento, por exemplo, o Guarani poderia entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Levando em consideração... Se não tivesse mudado o Campeonato Paulista para dois times rebaixados e seriam 4 times rebaixados. Nossa! Aí que situação nós estaríamos aqui em Campinas. Estaria falando de uma situação complicada. Mas se for complicada. ver bem, né, mesmo com 2 clubes, o que é uma vergonha você ser rebaixado no campeonato de 16. Mas se levarmos em consideração a parte financeira, o futebol, mas ultimamente tem, tanto é que os melhores do Brasil são os mais abastados financeiramente hoje, né? Atlético, Palmeiras e Flamengo. Você disputa um Paulista com 16. Aí você tem 5. Se bem que o Santos tá meio estranho, né? Mas vamos dizer que você tem 5 forças, né? Então de 16 você cai para 11. Então você tem 11 e 2 vagas. É 20%. Quase. Mesmo assim, você precisa ser muito incompetente para cair. Sim. Nesse campeonato aqui, o Santos tá brigando lá embaixo. Exatamente. Então, nessas 5 forças não tem. Aliás, Cabelo, você falou a tabela do Santos, né? Agora a gente vai englobando todo mundo. Eu tô pensando porque nisso. O Santos aqui, no caminho, ele tem o Palmeiras, a Ferroviária, o Palmeiras e o Água Santa. O Palmeiras, mesmo já classificado, tranquilo, o Palmeiras não vai dar moleza pro Santos, não. O Santos que não ganha da Ferroviária, que ele faz como fez contra o São Bento. O Santos tem que tomar cuidado também, tá com esse tijolinho construindo há algum tempo o rebaixamento. O Santos vai jogar amanhã pela Copa do Brasil. Com o Fluminense, né? O Fluminense Piauí. Joga no dia 13, sábado, contra o Santos. É isso, o Palmeiras, né? O Santos, né? Você tá falando. O Santos e Palmeiras, isso exatamente, Santos e Palmeiras. Dia 16 contra a Ferroviária, que é esse jogo do final de semana que não aconteceu. E depois, no final de semana, na última rodada, contra o Água Santa. A sorte desses clubes... 3, só o Água Santa em casa. Tá vendo? A sorte desses clubes, no caso o Guarani, a gente colocando o Santos no debate, mas o nosso problema que é o Guarani, é que a Ponte, além de estar jogando mal, ela tem um adversário que é muito forte. Essa é a questão. Né? E a tendência de derrota lá na Neoquímica Arena, ela é muito grande. Então por isso a gente fala que o Guarani está numa situação mais tranquila. Agora, se o imponderável aparecer, complica demais a vida, não só do Guarani, mas de tantas equipes aqui que estão brigando, né? E aí, até, Carlão... E o Guarani, a história do Guarani no sábado, desculpa, Pio, mas a história do Guarani no próximo sábado é idêntica à história da Ponte no sábado passado. Exatamente. Ele tem, teoricamente, um adversário, em termos de pontuação, igual, mas em termos de futebol mais fácil, vamos dizer, do que a Ponte tem. A Ponte tem o Corinthians pela frente. Só que se ele perde para a Ferroviária em casa, aí a situação fica muito complicada. Em compensação, se ele vence, e aí ele se beneficia por estar no grupo A, o Guarani, que tem o Corinthians já disparando, mas, por exemplo, a Inter de Limeira enfrenta o São Bernardo, que é um adversário
difícil, e o Água Santa, que tem uma situação também meio complicada no campeonato, em frente ao Santo André. Se o Guarani vence, ele passa os dois e fica na segunda colocação. Aí ele pode entrar na faixa de classificação. Exatamente. Então é uma situação um pouco diferente pelo adversário que ele tem. Mas a gente espera que a gente não termine o sábado dizendo aconteceu com o Guarani o mesmo que aconteceu com a Ponte na última rodada, porque aí a situação dele pode ser complicada. Em 2002 no Rio São Paulo, porque não eram os dois últimos que caíam, caía o último carioca e o último paulista. Uhum. Tanto é que acho que caiu o América do Rio e tal, mas se você pegasse o Bangu, o Americano de Campos que participaram do Rio São Paulo, eles ficaram atrás de Ponte Preta e Guarani, né, com menos pontuação. Mas Ponte e Guarani entre os paulistas eram os últimos. Então eles duelaram a última rodada brigando para ver quem permaneceria no Rio São Paulo. A Ponte pegou o Palmeiras aqui, perdia até os últimos 5 minutos, virou, não sei como. O Washington e Orlando fizeram os gols. E o Guarani vencia o Botafogo do Rio lá no Caio Martins. E o Botafogo e o Guarani tomou a virada. O Guarani caiu. Mas foi uma vez que os dois brigaram. Ali eles brigaram forte mesmo pra ver. Olha que incompetência, gente. É impressionante. Tá Bom, o Daniel Paulista, e ontem, né, o Guarani teve uma dificuldade mais uma vez na criação. E o Léo Tonin, inclusive, que estava nas reportagens da partida, questionou o Daniel Paulista sobre o Giovanni Augusto, com dificuldades na criação mais uma vez, o que dificultou o Guarani de conseguir chegar ao gol do Palmeiras, e o Daniel Paulista respondeu assim. Bom, é uma pergunta interessante porque assim, é um processo que nós estamos em construção, né? Um grupo que está se formando, muito se fala, nós mantemos uma base, mas foram pouquíssimos jogadores que permaneceram, né? Hoje praticamente vamos levar aí a escalação que iniciou a partida. Tivemos em torno talvez de 4, 5 jogadores, isso é 40%, 50% de uma equipe. Então são muitas mudanças, jogadores que chegaram, que tiveram que acelerar o processo de condicionamento para entender uma dinâmica de como nós jogamos e o Giovanni talvez em alguns momentos ainda está nesse processo de evolução, mas vem crescendo. Eu acho que hoje, mesmo com todas as dificuldades, a gente criou jogadas interessantes pelos lados, por dentro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, haja vista as oportunidades que tivemos durante a partida, mas é um processo de construção, a gente tem que evoluir. Eu acho que a gente em alguns momentos, dentro desse processo de início de temporada, hoje foi o 11º jogo, a gente em alguns momentos deixou a desejar no aspecto de criação, e a gente tem que procurar estar sempre evoluindo, vamos continuar trabalhando para a equipe cada vez mais produzir e conseguir traduzir essas oportunidades em gols. Guarani que contra a Ferroviária terá Matheus Pereira de volta, ele ficou suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Diogo Matheus desfalcou o Guarani ontem contra o Palmeiras, teve um problema muscular e aí foi divulgado por parte do departamento médico que ele desfalcaria o Bugre. E o Daniel, no jogo de ontem, ele tinha definido o Iago começando o jogo. No aquecimento teve um problema no pubis, também foi desfalque. E o Rodrigo Andrade vai desfalcar. Rodrigo Andrade que não toma cartão, né? O cara que não toma cartão, que foge do cartão, deu uma chegada logo no começo no... Deixou o braço. Né? Eu não lembro em quem que ele deu uma chegada mais forte que foi no Scarpa, não lembro. E aí depois, não contente, ele deu a cotovelada no Wesley e foi Pois é. Agora o torcedor do